Obrigada sempre pela sua companhia aqui no nosso programa A Inteligência Feminina. Hoje a gente está recebendo essa gata linda e que canta maravilhosamente bem, a cantora Paula Gauss. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente, Paula. Eu estou muito feliz de estar com essas duas queridas do meu coração, pessoas tão especiais, pessoas que acrescentam tanto na minha vida sempre. Vocês são um presente na minha vida e esse programa tá demais, hein? Gente, que cenário lindo, gostei muito, já gostei. Obrigada, Paula, a gente também já gostou da sua presença aqui com a gente. Nosso tema é sobre vocação. Você já parou para pensar se a profissão que você escolheu é realmente a sua vocação? A Paula, por exemplo, ela é filha de médicos e foi para uma profissão da área artística, foi ser cantora. Você sofreu pressão por parte dos seus pais, Paula? Nenhuma, nenhuma. E eu me sinto muito feliz e abençoada por esse motivo, porque os meus pais sempre me apoiaram muito. Eles sempre quiseram me ver feliz. E eu acho que isso não tem preço, porque quando eu fui fazer teatro, eu comecei fazendo teatro. No curso de teatro eu tinha muitos colegas que faziam escondido. Eu tinha muitos colegas que não tinham apoio nenhum, de pai, de mãe. Às vezes a avó dava grana para fazer o curso, sabe? A avó que acreditava. Eu não, eu pisei no palco a primeira vez com 13 anos e eu acho que meus pais viram o brilho do meu olho e eles viram que era aquilo que fazia sentido na minha vida e aquilo que me realizava, né? A Paula teve sorte, né, Web? Porque a gente vê muitos pais pressionando, a gente vê casos onde tem muitos médicos ou advogados querendo que os filhos sigam a mesma profissão e às vezes também o oposto, né? O pai é médico e a mãe também fala, você não vai fazer medicina. É verdade, é uma situação maravilhosa que ela teve a bênção de receber, mas não é todo mundo mesmo que tem essa situação. Muitas vezes os pais, para ajudar o filho, eles procuram incentivar de uma forma, digamos assim, um pouco intensa. E isso vira pressão, não vira incentivo. Tanto para fazer o que eles fizeram, como para fazer alguma coisa que eles não fizeram. Então, se a pessoa tem, por exemplo, eu fiz medicina, a pessoa se decepciona com a medicina, não quer que os filhos sejam médicos de jeito nenhum. Ou a pessoa fez, por exemplo, direito, já tem um escritório montado e quer um filho para dar continuidade a esse trabalho. É natural, mas não tem como, não dá certo. Não dá mesmo. E a Paula também teve a sorte de descobrir essa vocação muito cedo. Com quantos anos você disse que estava Aos 13 cantando? anos eu pisei no palco pela primeira vez. Me lembro, no palco do Clube Holmes. E eu fazendo uma peça de teatro em inglês. E aquilo era assim tão maravilhoso para mim. E eu vivi os meus finais de semana ensaiando. E meus pais falavam assim, gente, mas o que essa menina está fazendo? Porque ela só ensaia agora. Ela não quer mais saber de passear, de ir para o clube, de brincar. Ela quer ficar ensaiando. E o artista, ele é assim. Agora, isso que você falou, que faz todo sentido, que é a pura realidade, quando se trata de artista é pior. É verdade. Porque o artista, por exemplo, quando eu me formei atriz, e você está trabalhando em qual televisão? Se você não está na televisão, se você não está fazendo uma peça que tem, assim, num teatro grande, que tem muito sucesso, você não é nada. E as pessoas falam, até hoje, as pessoas falam assim, você é cantora, mas você trabalha com o quê? Essa pergunta, para mim, não faz o menor sentido, porque o cantor trabalha com tudo, toda a sua construção da música e dos shows e de tudo. Então é a mesma coisa que perguntar para um advogado, você é advogado, mas você trabalha no quê? Então é uma pergunta realmente que eu considero, assim... Preconceituosa, idiota, né? Porque assim... Nos tempos de hoje, você sabe, você tem acesso de ver o backstage da vida de um artista, o que o artista tem que fazer. Não é só flauta e nem acordar tarde. Como lidar com a pressão da sociedade, não é, Hebe? Porque às vezes a pressão é muito grande e desvia a gente. Imagine a Paula, que felizmente teve apoio dos pais. Imagine se eles quisessem, desde pequenininha, que ela fosse médica e fossem estimulando É difícil, às vezes, você dizer para uma pessoa que te ama e que tem uma expectativa que você dê continuidade à obra que ela está realizando, que você não vai fazer isso porque não é a sua vocação. Então, com muito amor,
com muito carinho, com muita paciência, você tem que mostrar que a sua vocação é outra. Porque às vezes você até tem a habilidade, mas pode não ser aquilo que você nasceu para fazer. Não é o seu chamado interior. Você já sofreu um pouco de preconceito das pessoas, não é, Paula? Você falou no programa anterior que a pessoa pergunta, mas você é cantora, mas e você trabalha com o que exatamente? É um preconceito que acontece, que tem, as pessoas são assim, mas eu vou te falar, eu não ligo, eu dou risada hoje, porque eu acho assim que as pessoas que verdadeiramente sabem, as pessoas, vamos dizer assim, que realmente acrescentam na nossa vida, elas sabem. As pessoas dão valor, as pessoas sabem valorizar, não é verdade? Sabe o que eu acho? Acho que a Paula falou uma coisa muito importante. As pessoas que vão te contratar não perguntam isso. Boa, Então você tem que ver a quem você está dando atenção. Isso. Para quem você está dando pelota. Porque as pessoas que vão te contratar, elas não perguntam isso. E elas sabem se você é uma cantora que vai ser contratada para lotar um Maracanã ou para ter uma festa com pessoas finas, educadas, que trazem uma pessoa. Então, assim, a pessoa que vai te contratar, ela não te trata dessa maneira. E se ela te trata dessa maneira, não vai te contratar. E o preconceito acontece, na maior parte dos casos, quando você faz uma profissão relacionada ao mundo das artes, uma profissão que não é tradicional, né, como medicina, engenharia, se bem que isso está mudando bastante, né, porque tem tanta profissão nova e as pessoas estão vendo tantas pessoas se darem bem por exemplo, cria um aplicativo, né? Ou então uma pessoa que é personal shopper, se dá bem a beça. Exatamente. Sabe o que é interessante? Meu filho, quando era pequenininho, hoje ele tem mais de 30 anos, ele falou para mim que queria ser quadrinista. Eu achei uma coisa interessante, mas as minhas tias, senhoras muito idosas, já com, né, não tinham uma compreensão. Primeiro que elas não sabiam nem o que era. E eu expliquei, é quem desenha história em quadrinho. Piorou, porque elas falam, mas do que ele vai viver? Eu falei, mas se o Maurício de Souza ficou rico fazendo isso, por que ele não poderia? Só que sabe o que é engraçado? Como eu não fiz pressão nenhuma em contrário, ao contrário, eu estimulei, mas eu também estimulava outras coisas. Que eu achava que ele tinha vocação também, eu achava que ele tinha jeito para negociação, para uma série de coisas, e ele começou a perceber que para fazer isso ele tinha que ser um designer gráfico, então era melhor estudar computação. E no fim, ele foi estudar engenharia, porque ele achou que era mais legal. Doutora Hebe, eu acho dificílimo, assim, você, no mundo que tem tantas opções, ainda mais agora, né, você descobrir o que você nasceu para ser. Então, tem 3 dicas importantes que a gente pode usar para saber qual é a vocação que a gente tem. A primeira delas é o que você gosta, aquilo que te chama, aquilo que te mobiliza, aquilo que brilha o seu olho, que foi o que a Paula falou. Então, quando você começa a fazer coisas, a sua vida vai encaminhando você naturalmente para essas coisas. E aí, a única dificuldade que eu vejo é que a gente é chamado a escolher muito cedo. A criança com 17 anos já tem que escolher uma profissão que vai acompanhá-la para o resto da vida. Mas a gente sabe também que às vezes a pessoa começa com uma coisa e vai acabar fazendo outra. Mas a primeira dica é o que te chama atenção, o que você gosta, o que brilha o seu olho. A segunda... Vamos continuar falando aqui antes sobre esse brilho no olho que não é tão simples assim, na minha opinião, Hebe. Porque às vezes você se identifica com muitas áreas, né? Isso. Até tem muita gente que faz teste vocacional, Exatamente. porque a pessoa adora a parte de humanas. Você acredita que eu fiz? Eu fiz um teste vocacional e a conclusão da psicóloga foi: você pode fazer qualquer coisa, você tem habilidades para tudo, tem uma vocação aberta, mas eu acho que você devia fazer alguma coisa na área ligada ao ser humano. Que bom, né? Acertou. Ela acertou bem o teste. Você descobriu rapidamente, né, que o seu olho brilhava para as artes, mas no primeiro momento para o teatro. Mas eu acho que tem uma coisa que vai junto com esse pensamento da Hebe, que tem uma questão da predisposição. E eu acho que tem a ver com a atitude que você tem na vida. Como é a sua atitude para a vida? É claro que tem o olho brilhando, mas assim, porque tem gente que tem uma tendência, talvez, não sei se a Hebe vai concordar, que faz corpo mole um pouco, mesmo que tenha uma paixão por uma coisa, mas não vai em frente. Eu acho que quando você tem uma vocação para alguma coisa, você não desiste nunca. Você não existe, você tem uma atitude tão positiva, não existe mau tempo. Você vai superando as tempestades
que a vida traz. Todo mundo tem vocação? Todo mundo, todo mundo. É que às vezes a pessoa não tem uma vocação, digamos, para uma carreira. Ela pode ter vocação para uma coisa mais simples. Aí a pessoa acha que é pouco, porque hoje não se valorizam as profissões igualmente. Isso. Então, se eu tenho vocação, por exemplo, para fazer bolo, e sou uma pessoa rica, de família rica, vão falar, mas como é que você vai ser cozinheiro? Não pode, você não pode ser cozinheiro. Mas por que não posso fazer alguma coisa ligada à culinária? Né? Tem até uma pessoa que aconteceu e hoje tem filial de loja de bolo na Europa. É porque ela fez aquilo que a vocação dela chamou. E é difícil, como você mesma falou, você enfrentar as dificuldades do trabalho. Sem paixão, mais difícil ainda. Então, o que faz a pessoa progredir, quando as minhas tias disseram, mas o que ele vai fazer? Como é que ele vai ganhar dinheiro? Eu disse para elas, ele vai ganhar dinheiro com o que ele gostar. Porque com o que você não gosta é que não vai ganhar. É verdade, é isso. Verdade. Bom, então a primeira dica para descobrir a vocação é saber o que te atrai, né? O seu olho brilha pelo quê? Agora vamos para a segunda dica para saber qual é a sua vocação. Há uma coisa interessante que algumas pessoas evoluem pelo positivo, outras pelo negativo. De toda maneira, como a gente fala de inteligência feminina ou inteligência cooperativa, que é o que junta, o ideal é você usar a primeira dica e acrescentar a segunda. A primeira, como a gente já falou, é você ver o que toca o seu coração, o que brilha o seu olho. A segunda é ver o que te deixa indignada, o que te revolta, o que você quer corrigir, o que você quer resolver. Porque o seu trabalho normalmente vai ser ligado a resolver problemas para os outros. Aliás, uma vez eu perguntei para uma paciente que queria, junto comigo, conversando, descobrir qual era a vocação que ela podia ter. E aí eu perguntei para ela, o que você mais gosta de fazer? E ela falou, assistir televisão. Aí eu falei, não, eu fiz a pergunta errada. O que você mais gosta de fazer pelo outro? Porque existem pessoas que gostam de assistir televisão para contar para o outro como é que é. Temos um famoso profissional no Brasil, conhecidíssimo, com muitos livros escritos sobre isso. Ele assistia à televisão e contava para os outros o que ia aparecer. Então, tudo pode ser uma boa profissão, mas você tem que ver o que você quer resolver para o outro. Qual é o problema que você vai resolver para o outro? Porque as pessoas te pagam por você resolver os problemas que elas apresentam. Pensei agora no advogado também, na promotora, que tem aquela sede de justiça. Exatamente. Que é ajudar as pessoas. O político que se revolta com determinadas situações e quer consertar a situação. A cantora. Eu me revolto com festa ruim, por exemplo. Exatamente. Eu me revolto com festa desanimada. Exatamente. Então eu sirvo para alegrar as pessoas. Exatamente. Eu sirvo para entrar numa festa e mudar. E assim, sem prepotência, isso acontece. Não por minha causa, mas pela música. E eu respeito muito a música, porque eu sou, assim, uma transmissora da música. Então, eu tenho que respeitar profundamente. E fico muito feliz quando eu observo, assim, uma festa que está de um jeito e, de repente, com a música, ela fica de outro. Então, transforma toda a atmosfera. É um bom serviço. Combina as duas dicas. O que brilha o olho e o que te revolta e você quer melhorar, você quer resolver, você quer consertar para os outros. Porque o trabalho é sempre para o outro, é uma coisa importante da gente saber. Eu não trabalho para mim, eu trabalho para o outro. É por isso que é ele que paga. Porque se eu trabalho para mim, eu que vou ter que me pagar. Ah, mas você não faz o que você gosta? Só faltava eu ter que trabalhar para o outro fazendo o que eu não gosto. A doutora Hebe e você, minha querida amiga Adriana, vocês estão acrescentando tanto na minha vida que o meu debate está mais rico agora. Que bom! Obrigada. O meu conteúdo está melhor depois de doutora Hebe na minha vida. Antes de doutora Hebe, depois de doutora Hebe. Inteligência Feminina, esse livro maravilhoso. E é isso que a gente está buscando justamente aqui nesse programa A Inteligência Feminina. Fazer com que você tenha uma vida mais gostosa de ser vivida, sempre usando essa inteligência feminina que nada mais é do que a inteligência cooperativa. Nessa série de programas com a Paula, a gente está falando sobre vocação. Como identificar se a profissão que você está é a sua verdadeira vocação. E faltou aqui uma dica, né? A terceira dica para a gente identificar a nossa vocação. Isso. Qual é, Hebe? A primeira dica, como eu já disse no outro programa, é você ver o que toca o seu coração, o que brilha seu olho.
A segunda é você procurar ver o que te deixa indignada, o que te revolta, o que você nasceu para corrigir. E a terceira é ver quais são as suas habilidades. Qual é a habilidade que você tem? Porque eu sempre digo que o Papai do Céu é muito inteligente. Ele não vai mandar uma pessoa para uma vocação sem ter a capacidade, a habilidade, o dom. Então, você pode ter muitos dons e isso sozinho, por isso que tem que ser essa coisa da inteligência feminina cooperativa. Você tem que juntar as três coisas. Quando você junta as três, você já tem uma pista do que é que pode dar certo na sua vida, o que é a sua vocação. O que não pode fazer é começar a procurar o que dá dinheiro, o que os meus pais querem que eu faça, o que a sociedade admira e não aquilo que eu nasci para fazer, aquilo que eu tenho um chamado interior para fazer, para ajudar as pessoas. Muito bom. Por que não dá certo, hein, Hebe? Porque muita gente hoje pensa assim, o que dá dinheiro? É para lá que eu vou. E sabe o que é mais triste? A pessoa acha, por exemplo, como eu sou médica, falo da medicina, a pessoa acha que ser médico é maravilhoso porque dá muito dinheiro. Aí ela faz medicina e odeia trabalhar como médica. E aí ela não vai ser uma médica boa, não vai ser uma médica. E vai ganhar, sabe o quê? Salário de médico de posto, que cá entre nós é muito ruim. Olha, eu fico imaginando como deve ser triste alguém trabalhar infeliz. Porque assim, muitas vezes, eu já até comentei isso com vocês, muitas vezes eu tô assim, será cansada, vem de um monte de coisa, um monte de compromisso, eu tomo um banho, boto os meus cílios postiços, boto os meus brilhos, eu tô pronta, entendeu? Pra labuta e feliz. Aí eu fico imaginando como que deve ser dura a vida de quem trabalha com aquele peso. Ai, eu tenho que ir pra lá de novo. Ai, eu tenho que ir lá aguentar aquele chefe de novo, aqueles colegas. Deve ser muito triste isso. Com certeza. Porque eu realmente me sinto feliz, muito feliz sempre, em todos os shows, em todos os trabalhos. Eu acabo ficando amiga dos meus clientes, porque eu chego, você tem que fazer a diferença. Eu chego e falo assim, escuta, qual é a música da sua vida? Se tem tempo, eu vou cantar, está me contratando. Nos dias de hoje, com tamanha concorrência, uma pessoa te contratar, você se sente feliz e honrado. Então você fala assim, que música que eu posso cantar para você que faz sentido? Está contratada, Paula. Eu quero... Pode me contratar. Mas é isso, é esse brilho no olho também que faz com que a pessoa seja bem-sucedida. Porque você vai contratar uma cantora, vê uma cantora dessa chegando, com esse brilho no olho, com essa vontade de fazer uma apresentação maravilhosa. Né? Você vai contratar várias vezes não essa pessoa. Não é para cumprir tabela. Sabe o que eu acho legal, que a Paula falou, que é muito importante? É que quando ela é contratada, ela se sente honrada, prestigiada. Isso é muito legal. Eu, como sou terapeuta, quando uma pessoa vem me procurar para fazer terapia, também me sinto honrada. Por quê? Que uma pessoa que trabalha numa repartição, que é, sei lá, vou pensar, escriturário, não sente. Ele está sendo também prestigiado pelo contratante, que seja o Estado, que seja o patrão, para fazer uma tarefa. Só que na nossa sociedade, infelizmente, a gente já falou sobre isso, existem preconceitos sobre determinados trabalhos. Então, se você é médico, é dentista, é advogado, se você não é, Então, as pessoas precisam entender que todas as profissões são necessárias. Não dá para a gente ficar sem faxineira, sem escriturário, sem cantor. Não dá para ficar sem nada. Tudo é importante. E é por isso que é tão importante no futuro, quando nós chegarmos no futuro, que eu espero que nós já estejamos entrando no futuro, no mundo cooperativo, todas as profissões são igualmente respeitadas, porque você sai da sua casa, larga as pipocas e a televisão que você estava lá quietinha assistindo e vai resolver o problema do outro. É aí que está o valor do trabalho, é isso que tem que ser respeitado. É isso mesmo. E olha, eu posso falar mais uma coisinha nesse bloco? Que é o seguinte, tem gente que se acha tão importante e tem gente que é considerado pelos outros tão importante, porque tem um cargo altíssimo. Gente, as máscaras estão caindo. Quantas pessoas estão sendo presas? Quantas pessoas que eram bam, rico, trilhardário, que todo mundo respeitava, porque é o empresário, porque é o presidente. As máscaras estão caindo. Não estou falando que todos são assim. Tem muitos empresários sérios, tem muitas pessoas bacanas e que trabalham honestamente. Mas assim, não diminua. E eu falo sempre,
Eu reverencio os lixeiros. Quando passa um lixeiro na minha rua, eu paro e converso. Primeiro, porque eu gosto de uma boa conversa. E segundo, porque já imaginou a nossa vida sem os lixeiros? Com certeza. E como que tem gente que nem olha para eles? Mas você sabe, eu fico indignada. Eu acho interessante. Eu gosto, particularmente, eu respeito todas as profissões, mas eu respeito muito também o policial. Uma pessoa que sai de casa de manhã não sabe se vai voltar vivo para defender, não é nem a minha vida, meu patrimônio. Gente, eu acho isso de uma nobreza. Então, são profissões que as pessoas precisam aprender a respeitar, precisam aprender a valorizar, porque toda profissão é a vocação de alguém. É verdade. Porque antigamente a gente falava assim, eu quero ser, por exemplo, um médico, quero ser igual aquele médico. A gente tinha um parâmetro, quero ser um empresário, um industrial. Mas hoje os parâmetros estão tão mudados, né? Tem tanta roubalheira, tanta coisa confusa. Uma pessoa que você sabe que teoricamente era para ter um salário X, vive com uma vida como se fosse um salário 10 vezes mais, além das suas posses. Então tem muita inversão de valor, porque você não tem um parâmetro, um modelo, né, daquela profissão. Isso também influencia. Eu acho. E isso às vezes dificulta a pessoa escolher. Porque aí a pessoa diz assim, eu quero ser professor. Eu acho que é uma profissão importantíssima, maravilhosa e que ajuda os pais na formação do caráter, da preparação para a vida dos seus filhos. Mas paga-se muito mal, não se respeita o professor. Eu mesma tenho visto vários professores apanhando de aluno, apanhando de pai de aluno. Quer dizer, coisas que você fala, mas não é possível, isso não está existindo. Por outro lado, se você tem vocação, é mais difícil você se envolver nesse tipo de confusão. Porque às vezes um tipo de confusão como essa acontece justo porque você não tem vocação e deveria estar se dedicando a outra coisa. Mas, quanto mais você coloca os seus valores pessoais, honra, justiça, honestidade, empenho, caráter. Quanto mais você coloca esses seus valores naquilo que você ama e faz, melhor você vai fazer. Então, antigamente a gente dizia, eu quero ser professor, mas não vou ser professor porque professor não dá dinheiro. Olha, tem professores que ganham muito bem, muito melhor do que um médico que ganha mal porque não gosta do que faz, por exemplo, no cursinho, que ganha muito bem dando aulas. Por quê? Porque as aulas deles são espetaculares. Tem um indiano ou americano, não lembro mais agora, que criou um site para dar aula. O cara tá bilionário com um site para dar aula. Então, o que dá dinheiro é o que você gosta de fazer. E o que dá certo é o que você coloca os seus valores nisso. Quando você coloca amor, empenho e valores, você consegue força para enfrentar as dificuldades naturais do dia a dia. Porque a gente fala, mas é difícil ser professor, é difícil ser cantor, é difícil ser médico. É difícil ser qualquer coisa, porque o mundo do trabalho é o mundo da dificuldade. Eu adorei o que você falou aí. Queria que você, inclusive, aprofundasse um pouco mais esse tema, porque muita gente tem a ilusão de que quando sabe qual é a vocação dela, tem o brilho nos olhos, tem a habilidade e quer fazer alguma coisa pelo outro, pensa assim, moleza, já descobri minha vocação, então vai ser um caminho fácil. Mas não, o trabalho é dia a dia e é dificuldade para o nosso crescimento. Exatamente. E sempre tem momentos, por exemplo, eu fiz uma carreira bem longa e bem cheia de coisas diferentes. Havia momentos em que eu trabalhava em coisas que não eram gostosas, que eu não gostava, que não era o que eu queria, mas o que acontece? Eu estava em um momento de aprendizado, de preparação para mudanças, de uma série de coisas internas. Então a pessoa tem que ver que às vezes a profissão leva a caminhos difíceis. Aí você tem que ver se esse caminho difícil é para você mudar, se é porque não está dando certo, porque você está no lugar errado, ou se é para você se aprimorar. Quando é para você se aprimorar, a diferença é quando você está num lugar. Como é que você sabe se está dando errado, se é para eu sair ou se é para eu me aprimorar? Essa é uma dica interessante. Se você está no lugar errado e é para você sair, as dificuldades se repetem e não dão trégua. Se você enfrenta dificuldades para se aprimorar, as dificuldades não só têm uma trégua, como normalmente elas se seguem
a uma oportunidade. Vem uma oportunidade depois para você saber que aquele era o caminho. Era só um momento difícil de aprimoramento. Essa dica foi muito boa. Sempre você precisa ficar atenta aos sinais, né, para saber se você está no caminho certo. No próximo programa, a gente vai falar também sobre a persistência. Gente que sabia a vocação, mas demorou para desenvolvê-la. No próximo programa.